Jovens e velhos santistas, neste domingo tem Santos e CRB, 18h30, ao que tudo indica, só com transmissão do Premier mesmo. Mas este não é o tradicional pré-jogo. Depois eu faço o pré-jogo para vocês, até atualizando os resultados deste sábado da Série B. Eu vou, neste vídeo, abrir espaço para duas notícias. Uma é a partida do Santos no Sub-20, neste sábado, pelo Campeonato Paulista contra o União Suzano, a vitória do Santos por 1-0. Jogou o reserva do reserva e a torcida do Santos, uma parte dela, não está entendendo o que está acontecendo com o Sub-20 do Santos. Né? Que tem o Miguelito, que tem o Jair, que tem o Souza, que tem o Sherman lá no time principal e que tem o jogo contra o Corinthians na quarta-feira e botou o reserva do reserva contra União Suzano, ganhou por 1-0 e os caras reclamando, dizendo é melhor o time da praia, é melhor o time de várzea. Pelo amor de Deus, gente, o time está em reformulação. O time começou com 3 estrangeiros que foram recém-contratados em campo, né? Apesar de que o menino, o Contreras, o zagueiro, já estava aí, ele só não podia jogar, né? Sabe? O time todo reformulado, sendo todo reformulado, os caras querendo um show de bola. Ganhou o jogo, gente, foi um treino de luxo. Eu vou falar sobre isso já já. Eu vou falar também sobre o Joaquim, o zagueiro que foi vendido, a despeito de terem dito que tinha proposta maior, não sei o quê, que tinha sido divulgado, que o Santos teve uma proposta de 10 milhões e tal. Assim, todas as divulgações a respeito de negócios do Santos, elas têm um vazamento seletivo hoje em dia. E esses vazamentos seletivos, eles estranhamente não iriam depor contra a administração do clube. Então, a pergunta que eu deixo no ar é a seguinte: se teve proposta de 10 milhões, o Conselho Fiscal do clube pode até depois um dia questionar. Tem papel timbrado? Tem o ofício? Tem a comunicação oficial de alguém oferecendo 10 milhões? Ou 8 milhões de dólares pelo Joaquim, que é um zagueiro, pro padrão do futebol brasileiro hoje, bom. Mas se fosse um zagueiro espetacular, com todo respeito, não estava indo pro Tigres do México, né? Se fosse um zagueiro espetacular, estaria indo jogar, no mínimo, em Portugal. Para onde, por exemplo, foi o Lucas Veríssimo, que, ao meu ver, no auge aqui no Santos, a despeito de qualquer coisa que tenha feito em termos de relacionamento, de saída do clube, é infinitamente melhor do que o Joaquim. E foi parar no Benfica. Aí teve lá a lesão e tal, não sei o quê. Então, assim, não vamos chorar por um jogador que está indo para o México. Porque o mexicano olha também para o mercado e fala assim, bom, deixa eu ver quem eu posso contratar. Quem que eu arrumo com 8 milhões de dólares? Eu vou trazer alguém da Europa? Trazer alguém da Argentina? Pô, tem lá no Santos. Os caras a gente tá devendo para eles, estão devendo para a gente aqui. O Soteldo a gente abate, paga lá um negocinho e tá tudo certo. Fora o fato de que o Joaquim era um zagueiro cheio de instabilidade. Ele afundou o Santos contra o Ituano, né, naquele jogo do Campeonato Paulista. Ele fez alguns jogos bem ruins, mas assim, também fez jogos muito bons. No jogo aéreo, muito forte, fez gols, acertou alguns bons passes, apesar de que ultimamente ele só estava dando chutão para frente. Então, assim, é um negócio que está dentro dos conformes do futebol atual. Não tem nem que chorar porque não vendeu por mais, nem tem que lamentar porque está indo embora. Até porque o Santos tem um zagueiro que tem uma projeção técnica, uma perspectiva de futuro que também é muito melhor que a do Joaquim, que no caso é o Jair. Então, assim, é claro que precisa se pensar em reposição, vão contratar, vão dar outra chance pro Baço, vão ficar com o que tem, enfim. Mas eu acho que foi tudo dentro dos conformes. O Santos precisava se livrar da dívida do Soteldo e ainda vai entrar um dinheiro, né? O Santos fez uma nota aqui cheia de números, explicativa, até surpreendentemente essa transparência em relação aos números, né? Porque geralmente quando não querem divulgar dizem que há uma cláusula de confidencialidade. Você não pode divulgar os números porque isso pode ser, né, ferir aí a Lei Geral de Proteção de Dados que envolve o jogador, outro time e tal, mas dessa vez o Santos liberou tudo. Eu vou ler essa nota para vocês aqui, vou analisá-la e também falar um pouco mais sobre esse jogo do Sub-20, essa vitória por 1-0, o Santos está tranquilo lá
no Campeonato Paulista. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco, em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitá.beef, no WhatsApp 11 987984884, 11 987984884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retira em loco com o meu amigo Marcão ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa. E dizendo que viu aqui no Canal 10 tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. No final deste vídeo tem mais recados. Bom, sem mais delongas, vamos à nota. Atenção. O Santos Futebol Clube concretizou hoje, sábado, a sua maior negociação envolvendo um zagueiro em sua história. Dois suas aqui, né, no começo, coisinha feia, mas vamos lá, né? Não precisa disso. Depois de alguns dias de conversações, o clube concluiu a venda de Joaquim para o Tigres, do México, por 8 milhões de dólares, aproximadamente 45 milhões de reais. O jogador de 25 anos chegou ao clube em fevereiro de 2023 após se destacar no Cuiabá. Na transação de Joaquim, no ano passado, o Santos adquiriu 60% dos direitos econômicos do jogador por 3 milhões de euros, cerca de 18 milhões de reais. Valor considerado alto para a compra de um zagueiro entre clubes brasileiros no mercado da época, por assegurar apenas parte do passe. Bom, aqui vocês percebam que, ao mesmo tempo em que no começo da nota o Santos se vangloria de ser a maior venda de um zagueiro da história, por outro lado, dá uma cutucada na gestão anterior, dizendo que o valor era muito alto, né? E por um percentual pequeno do passe. Ou seja, tipo, olha, compraram mal e nós estamos vendendo muito bem, né? Então aqui reside uma cutucada. E assim, eu acho engraçado que o presidente Marcelo Teixeira, ele fica toda hora dizendo que não olha pelo retrovisor, mas toda hora alguém da direção ou alguém que obriga a comunicação do Santos a emitir esse tipo de nota, dá esse tipo de alfinetada, né? Sabe, isso gera uma energia de tanto ranço, né? Tem coisas que a gente precisa lembrar, mas a gente tem que deixar embora, porque tem um tipo de energia ruim, né? Já foi ruim, tá para a história como algo péssimo, e a gente sempre percebe essas coisinhas, né, pequenas, né? Não olho pelo retrovisor. Então, presidente, o senhor tem que avisar as pessoas que estão com o senhor na direção do clube para parar de ficar falando esse tipo de coisa, que é uma grande bobagem, né? Eu acho, né? Enfim, e ainda bem que o Santos, se pagou 3, tá vendendo por 8. Ótimo negócio, né? Então tá, se tivesse vindo um zagueiro de 500 mil, hoje o Santos já está vendendo ele por 2 milhões. Então eu acho que tudo é um pouco proporcional. Mas vamos em frente. O clube de Mato Grosso, na ocasião, aceitou receber parceladamente o valor, restando agora ao Santos a última parcela em agosto no valor de 1 milhão de euros, aproximadamente 6 milhões de reais. A transação também previu a compra pelo Santos de mais 10% dos direitos se o jogador atuasse um mínimo de 60% das partidas na temporada. Este percentual seria, né, custou ao Santos mais 750 mil euros, cerca de 4 milhões e meio, parcela que ainda não foi quitada. Portanto, o Santos adquiriu 70% do passe do atleta. Vamos lá, a nota é grande, hein? Paralelamente, o negócio envolveu uma dívida do Santos para com o Tigres no valor de 3 milhões de dólares referentes à contratação de Soteldo, atualmente emprestado ao Grêmio de Porto Alegre. Esse valor poderia chegar a 4 milhões e meio de dólares em razão de taxas, multas, custos de remessa internacional e juros decorrentes de um transfer ban aplicado pela FIFA. Assim, a rigor, o montante da negociação de Joaquim para o Tigres pode ser estimado em 9 milhões e meio de dólares, cerca de 52 milhões de reais. O Santos quitou a dívida do transfer ban e acertará a pendência com o Cuiabá. Anteriormente, Alex foi vendido para o PSV da Holanda também por 8 milhões de dólares na cotação da moeda americana. Na época, porém, representou cerca de 25 milhões de reais. Né? Isso também só faltava, né? Fazer a comparação com o dólar de hoje com o dólar do passado, mas vamos lá. Uma das razões que levaram o Santos a realizar a negociação foi a necessidade de equacionar as dívidas, e por isso que eu coloquei, né? E aí realmente é um problemaço no clube. Vai aliviar o cheque especial, né? O clube está devendo, entra uma grana dessa, dá uma aliviada no cheque especial. E equacionar dívidas contraídas em gestões anteriores, envolvendo atletas como Soteldo do Tigres e Joaquim com o próprio Cuiabá.
Sim, a gestão do Santos tem 7 meses. É o que eu falo. Está cutucando. Gestões anteriores. Sim, é óbvio que são de gestões anteriores. A gente sabe que são de gestões anteriores. A dívida da gestão atual é o Patrick. Se o Patrick não for bem resolvido, ele vira dívida. Né? Então lá na frente vamos ver como é que vai ser tratado. Porque o Patrick está, enquanto ele está no Santos ganhando, ele já está custando para os cofres do clube, porque ele não joga, ele não faz gol, ele não ajuda. Né? Então esse negócio de contratação ruim não é exclusividade de uma ou outra gestão. Todas têm uma bonita para chamar de sua. A do Patrick, por enquanto, não deu retorno nenhum. Né? Mas enfim, vamos ver se não equacionarem o problema do Patrick, quanto é que ele vai custar os cofres do clube até o final da passagem dele por aqui. Bom, o Santos pretende utilizar parte dos recursos dessa negociação para continuar a execução de melhorias e modernização do centro de treinamento do futebol profissional e regularização do centro de treinamento Meninos da Vila. Que regularização é essa? Aqui acho que podia estar mais bem explicado, porque, pelo que consta, o Santos tem um imóvel que é dele, que é a Vila Belmiro, e o outro imóvel é o CT Meninos da Vila. O CT Repelé é um comodato. E o Santos também tem a Chácara Nicolau Mourão. O Santos tem 3 imóveis, pelo que me consta. A Vila, a Chácara Nicolau Mourão e o CT Meninos da Vila. Qual é o processo de regularização? Então a nota, já que ela está grande, ela podia explicar que diabo de regularização do Centro de Treinamento Meninos da Vila é esse. Essa é uma regularização burocrática, financeira, ou, sei lá, regularização técnica. Agora, em relação ao CT Repelé, ótimo, né? Ótimo, já botaram iluminação e aí depois fica a dica para que depois expliquem qual se é a pintura dos muros e tal, aquela parte estética que é importante também, ou o que vai ser feito lá no CT Repelé. E termina a nota dizendo que Joaquim fez 66 partidas pelo Santos, marcou 6 gols e o clube agradece os serviços do jogador e deseja sucesso no futebol mexicano. Aliás, é mais um dos rebaixados que está indo embora do Santos. Agradecemos por nada, pelos 6 gols, pelo empenho e tal, mas por nada conquistado e uma queda na conta. Vai com Deus o Joaquim. Nada contra, bom menino, bom jogador, tem os seus méritos, os seus defeitos, mas assim, daqui a 30 anos ninguém vai lembrar quem foi o Joaquim. O Alex, que foi citado nessa nota aqui, o zagueiro, todo mundo lembra. E vai continuar lembrando, ele e o André Luiz. O Joaquim, não sei se vão lembrar. Espero que realmente façam bom uso do dinheiro, né? Bom, então, é isso. Vamos ver, né? Aqui o Santos já se compromete a utilizar parte dos recursos, é isso? Isso. Parte dos recursos nessa questão de infraestrutura e vamos ver se parte dos recursos vai ser utilizada, por exemplo, para alguma contratação. Aliás, por falar em contratação, diz que o tal do Billy Arce, depois a gente fala mais sobre ele, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, finalmente, o Once Caldas vai ter lá uma participação no negócio e deve pintar aí nas próximas horas. O Santos anunciou o Joaquim, deve anunciar a venda do Joaquim e deve anunciar meu Deus do céu, e deve anunciar o Billy Arce logo, né? Só a documentação. Aí o problema é ele chegar, se preparar e tal, porque se ele chegasse em condições, ele já jogaria no lugar do Juliano, né? Já jogaria no lugar do Juliano, mas enfim. Estamos no aguardo ainda da manifestação oficial, tá bom? Bom, em relação ao Sub-20, eu vou dizer aqui para vocês que eu assisti o jogo neste sábado à tarde no canal, da Futebol Paulista, e assim, o pessoal no chat às vezes perde um pouco da noção, sabe? Cornetando pra caramba o time, falando do Orlando Ribeiro, que o Orlando Ribeiro tem que ser trocado. Eu queria que vocês me dissessem qual é o treinador da base, não vale o Buião, tá? Não vale o Buião, que era o técnico lá naquela oportunidade que o Santos foi campeão, mas um trabalho que foi montado pelo Orlando e o Buião fazia esse trabalho em consonância com o Orlando Ribeiro. Então os caras ficam pedindo para trocar. Quem que vocês querem de técnico do Sub-20? Vocês acham que o Elano toparia ser técnico do Sub-20? Vocês queriam o Marcelo Fernandes de técnico do Sub-20? O Marcelo Fernandes foi técnico do Sub-20 do Corinthians, né? Que é o grande nome aí da base. Eu, por exemplo, se eu pudesse dar um palpite, para tirar o Orlando Ribeiro, eu traria um holandês. Procuraria um técnico na Holanda para vir aqui ensinar o estilo do Cruyff, que foi o que inspirou o Guardiola. Aliás, eu traria uma comissão técnica inteira de holandeses, né?
Mas vão trazer? Não vão, né? Então, não adianta. O Orlando Ribeiro, ele foi campeão da Copinha. Ele trabalhou no São Paulo, trabalhou no Palmeiras. E o Santos está sendo reformulado. E tem um jogo contra o Corinthians na quarta-feira. Pode até perder para o Corinthians na quarta-feira. Mas ele tinha uma espinha dorsal que foi toda retirada e levada para a equipe principal. Fora o fato de que alguns jogadores que ele usa às vezes também servem o sub-17. O Matheus Xavier, o Luca Meireles. E esse time que ele colocou neste sábado contra o União Suzano e ganhou por 1-0 o gol do Vídea Real, que é um jogador que acabou de chegar, está em processo de entrosamento. Nos outros jogos o Vídea Real foi ponta, desta vez, e eu pedia isso, ele foi centroavante. O Nava jogou na ponta esquerda e até foi bem, só saiu antes do jogo porque o juiz lá, o Distrito Vinícius Diniz de Camargo, inventou um cartão amarelo para ele no começo do jogo e depois ele deu uma entrada no cara, todo mundo achou que ele ia ser expulso. Mas é por isso que o juiz ansioso, tem problema com ansiedade, quer meter cartão o tempo todo em qualquer coisinha. O rapaz caiu, colocou a mão na bola e saiu dando cartão. Tem que guardar cartão em jogo de base para chegada mais ríspida. Não para uma bobagem dessa, entendeu? Então o Nava estava bem no jogo. O Vídea Real fez o gol. São jogadores novos. O Contreras na zaga, o Marcelo Contreras, né? O menino boliviano que chegou recentemente, sabe? Se você pegar a escalação aqui, até o menino Rodrigo César, que é titular desse time que joga o Campeonato Paulista, ficou no banco. Foi poupado, até para que ele seja opção também para o time que vai enfrentar o Corinthians na quarta-feira. Então, assim, pegando o texto que o Santos divulgou, o jogo truncado, difícil e tal, o Santos venceu por 1-0 neste sábado, gol anotado pelo centroavante Alejandro Vídea Real, com 4 minutos de jogo. Com o resultado, o Santos segue invicto na segunda fase, chegou aos 10 pontos, mantendo a liderança do grupo com 21 pontos. E os caras reclamando. Na 15ª rodada, os comandados de Orlando Ribeiro visitam o Aguaí, no próximo sábado às 3 da tarde, no estádio Leonardo Guaranha, em Aguaí. Antes, porém, tem o jogo contra o Corinthians, né? Às 3 da tarde no CT Repelé, pelo Campeonato Brasileiro. 3 da tarde, da próxima quarta-feira, dia 31. O time do Santos que jogou, Gustavo Jundi estava no gol? Não estava. Estava o João Fernandes. Lenin na lateral direita. Até o menino lá que chegou do 15 de Piracicaba é o titular agora, o Gabriel Simples. Foi poupado. A zaga jogou o Contreras e o Diego Borges, né? O Samuel não jogou, o André Klaus não jogou, né? Jogou o Contreras e o Diego Borges. Aí entrou o Matheus Matias depois, no lugar do Diego Borges. O Pedro Ian na lateral esquerda. O Vinícius Lira que joga na lateral esquerda. E antes era o Souza, que está com o time principal. Meio de campo, Kenai, Everton. Vocês veem que o Ian não está nesse time, né? Depois entrou o Rodrigo César e o Gustavo Henrique, que era lateral, virou volante, agora jogou na meia. O Orlando está testando, inclusive. O João Vitor, o ponta, tem sido testado como lateral. E técnico de base tem que fazer isso, tem que ver se o jogador... Porque o Jair, o nosso Jair, o zagueiro, ele era centroavante. Ele era centroavante no começo da carreira. O técnico da base precisa fazer essas observações, porque às vezes o moleque rende bem numa posição, mas ele pode render melhor ainda em outra, né? Enfim, ele está testando o Gustavo Henrique. Aí depois entrou o Bom Tempo, né? O Dudu Gualberto na ponta direita, o Fernando Nava na ponta esquerda, depois entrou o Diego Matos, e o Alejandro Vídea Real, que é o jogador colombiano que acabou de chegar, que deu lugar depois para o Enzo Monteiro. O Santos teve alguns momentos que ele foi mais atacado pelo time do União Suzano, mas não foi nada de outro mundo, não. O goleiro do Santos, João Fernandes, teve umas bolas que passaram perto dele, mas ele não fez nenhuma defesa espetacular, né? O Santos ainda botou uma bola na trave com o Rodrigo César depois, então o povo tá muito chato, muito reclamão, né? Olha, o time da praia, se pegar o melhor da Praia de Santos, o melhor da Várzea, não aguenta 20 minutos contra esse time aqui no CT Repelé, juro pra vocês. As pessoas não têm noção da diferença técnica que é um jogo, ainda mais vendo pela internet, pela televisão. A diferença técnica que é para esses meninos que são preparados para isso, que tem processo de base, do que você pegar uma galera da praia, uma galera da várzea para se juntar para jogar. Sabe, não existe isso, gente. Tá em tempo já. Nós temos acesso à informação, vocês têm acesso aos jogos, vocês têm acesso ao conhecimento, vocês têm acesso às fichas técnicas, às contratações. Vocês não podem dizer que um time que tem 4, 5 jogadores novos,
né? Inclusive 3 estrangeiros, e ainda tem o Profeta, que já virou titular do outro time, que é o sub-20 principal, né? Por causa, inclusive, da questão do Ian ter saído. Vocês não podem achar que você vai alterar um time drasticamente dessa forma e que esse time vai render o que rendeu no começo da temporada ou anteriormente. Então faz parte. Tá bom, meus caros? Então é isso. A gente tem que acompanhar a base com um olhar clínico, mas também com um pouco de bom senso, né? Não pode querer achar que a União Suzano, não sei o quê. Olha, eu já falei aqui, tá cheio de time empresa aí, tipo Ibrachina, um outro aí, I19, não sei o quê, e os caras estão injetando grana, e não tem pressão nenhuma para jogar contra os times grandes, né? Então, assim, é um trabalho que precisa continuar, precisa prospectar, trazer mais meninos de fora, como o Santos está fazendo, observar melhor, né? Porque, por exemplo, não sei se vocês sabem, inaugurou um society aqui em Santos, em cima do Praia Mar. Tem a escolinha do Paris Saint-Germain lá, meus caros. Sabiam disso? Porque aqui em Santos tem escolinha do Corinthians, do Boca, do Novo Horizontino, tem escolinha do Grêmio na Praia Grande e agora tem a escolinha do Paris Saint-Germain em cima do society lá, no society que fica em cima do Praia Mar Shopping na Aparecida. Então não é fácil, tem que trabalhar. E aí não é só o treinador do Sub-20, é toda a captação de jogadores. Por isso que o seu Paulo Brax foi contratado, trouxe aí a sua equipe para prospectar o mercado e entregar para os treinadores fazer o trabalho deles. Tá bom, meus caros? Era isso. Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu aproveito neste fim de vídeo e peço para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative as notificações, deixa o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.